Fala galera, tudo bom? Aqui é o Dr. Igor, prazer estar falando com vocês. Hoje nós vamos falar sobre consultoria de investigação social e vamos falar também sobre um processo de investigação social. Vamos reservar a pessoa do cliente, para que ninguém saiba quem é, e vamos contar alguns detalhes para que vocês fiquem ligados e entendam qual é a maneira certa de vocês adotarem os procedimentos nos seus concursos. Eu sempre falo, a consultoria é um trabalho muito importante e de altíssima relevância, porque você consegue preencher o seu formulário de uma forma cautelosa, né? Você procura errar menos diante do seu preenchimento do formulário e isso permite com que você tenha duas possibilidades. Primeiro, tenha a condição de ser aprovado na investigação social sem a dependência de processo. Isso não é uma promessa, mas isso pode acontecer. E segundo, se você for surpreendido com a reprovação, você tem uma expectativa maior de ganhar o seu processo. Ou seja, se você ganha o seu processo, seria como se você tivesse as suas expectativas do mesmo jeito. Ou você passa por meio regular ou você passa por meio do processo. E os dois objetivos, as duas maneiras, você alcança o seu objetivo se tornando um policial na área de segurança pública, né? Isso é muito importante. O que é interessante, o que eu quero comentar com vocês? Nós temos um caso de consultoria que tivemos no passado, né? E o cliente chegou até nós com algumas situações. Quando ele comentou as situações dele, nós procuramos traçar algumas estratégias. A primeira situação que ele tinha é uma dívida. Ele emprestou o nome dele para um familiar, esse familiar não pagou e por isso ele tinha uma dívida de algumas parcelas de um financiamento no seu nome. A verdade é, se está no seu nome, a dívida é sua, a responsabilidade jurídica é sua e você tem que ser o responsável pelo pagamento. Então eu orientei que ele efetuasse o pagamento, não era um valor tão exorbitante, eu orientei que ele efetuasse o pagamento para que ele não fosse surpreendido com uma reprovação por nome sujo, né? Inadimplente, é um dos itens de reprovação no edital da Polícia Militar. Então tem que ficar ligado, porque a polícia já reprovou candidatos que deviam R$150, que dirá uma dívida de, salvo engano, acho que R$2.500, né? Então a gente já eliminou, ele não é inadimplente, né? Tanto é que quando veio a reprovação dele, eu pensei que viria completo, né? Viria todas as informações. E não veio, essa questão não veio como motivo de reprovação, veio só como motivo de reprovação um desentendimento que ele eventualmente veio a ter com a sua ex-companheira, né? Gerou uma medida protetiva, só que essa medida protetiva, o que aconteceu? Essa medida protetiva, ela não informou o endereço, ela se ocultou, né? Ela se ocultou na medida protetiva e ela foi extinta por falta de interesse, né? Foi comprovado a falta de interesse dela. Quando nós tivemos a confirmação dessas informações, deixa eu desligar aqui a ligação. Quando nós tivemos a confirmação dessas informações, o que nós fizemos? Nós entramos em contato com uma advogada de Pernambuco para que essa advogada de Pernambuco, eu falo advogada, poderia ter sido um advogado também,
mas no nosso caso foi uma advogada de Pernambuco, muito atenciosa. Eu agora me falhou até o nome dela, não lembro, mas ela nos atendeu muito bem e foi uma luta. Acho que coisa de 30 dias ou mais para obter a certidão, porque a certidão de objeto e pé dependia da gente pegar o processo e o processo não estava num lugar específico e foi assim, foi difícil para a gente pegar a certidão de objeto e pé. E já esclarecendo, o que é a certidão de objeto e pé? Certidão de objeto e pé é uma certidão que vai resumir a situação daquele processo para você. Pegamos essa certidão, apresentamos essa certidão para a PM, mas não deu certo, né? Veio a reprovação e com a reprovação a situação foi completamente diferente. Pegamos uma declaração da ex-companheira dele. Ele sempre teve uma relação boa, tá? Teve 3 filhos com essa mulher, né? Essa ex-companheira dele, teve 3 filhas, né? Sempre teve uma boa relação, sempre demonstrou ser de boa índole, né? Ele foi militar do exército, sendo militar do exército sempre teve ótimo comportamento. Ele agregou as suas filhas ao convênio militar também. Então, assim, podemos dizer que o comportamento dele é ilibado, a sua reputação é ilibada. Esse desentendimento do calor da emoção dela ter realizado a medida protetiva, não sabemos o porquê, né? O que podemos dizer é que nesse caso em específico a gente entrou com processo. Entrando com o processo, a gente apresentou todos os meios de defesa, certo? Na réplica, que é o momento oportuno para a gente contrapor a argumentação do Estado, a gente apresentou declaração, a gente apresentou a certidão, a gente apresentou todas as informações que comprovavam que era um homem de boa índole, que deveria ter a sua reprovação anulada. Mas nós não tivemos o êxito na demanda em primeiro grau. O processo foi julgado improcedente. Nós apelamos, fomos ao Tribunal de Justiça. E no Tribunal de Justiça nós tivemos a felicidade de sair vencedores da demanda. A verdade é, o candidato que está prestando curso, que tem algum problema ou alguma situação, consulte um advogado e confie na estratégia, né? Seja comigo, seja com outro, confie na estratégia do começo ao final. Porque hoje, quando eu faço a leitura do acórdão, que é a decisão final do processo, né, eu vejo que basicamente é a cópia da consultoria. É a cópia da consultoria. Não teria sido possível ganhar o processo se não fosse por essas situações. Então, um forte abraço para você. Fique atento, faça a consultoria, cuide-se, vamos juntos trabalhar para que o melhor aconteça e tudo pode acontecer da melhor forma para você. Um forte abraço e até mais.